Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. David Wilkerson. Deus responde além do que pedimos nas orações. Uma das frases mais ouvidas na igreja é: Deus responde às orações. Mas isto é só metade da verdade. A verdade inteira é: Deus responde além do que pedimos nas orações. Vou agora agir como se fosse um advogado. Produzirei um caso que vai lhe provar que em todas as gerações, em toda a Bíblia e até os dias atuais, Deus sempre responde em excesso à oração de seus filhos. Continuamente, Ele dá muito mais do que pedimos e muitas vezes dá coisas que nem pensamos em lhe pedir. Vou diretamente aos registros bíblicos para desenvolver esta minha produção. Será feita em cima de caso após caso na história, todos comprovando que Deus responde além do que pedimos nas orações. Em primeiro lugar, Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em Oséias 14. Eis um quadro muito claro de como Deus não só respondeu às orações, mas respondeu além do que foi pedido. Oséias profetizou a Israel: vocês se desviaram, mas ainda são o povo de Deus. Agora voltem para o Senhor e orem. Tomai convosco palavras e dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Oséias 14, 2. A oração deles era simples. Israel só pediu que Deus levasse o seu pecado e que o recebesse com graça. Senhor, tenha misericórdia, limpe-nos, nos receba de volta em sua graça. Contudo, Deus não apenas perdoou as suas iniquidades, Ele não apenas os limpou e os recebeu graciosamente de volta, Ele também acrescentou bênçãos além do que se podia imaginar. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Oséias 14, do 4 ao 7. Agora, o orvalho do céu é a presença do Senhor. Até este ponto havia sequidão. Tudo estava morrendo, pois o favor de Deus havia sido removido. Mas agora, devido a um arrependimento e a uma oração vinda do fundo do coração, Deus disse que faria com que a vida florescesse por todos os lados. Israel não só seria perdoado, mas também reavivado. Ele iria crescer, ficar bem enraizado, expandido, florescente. Eles só haviam pedido misericórdia, perdão e aceitação. Mas em vez disso, Deus abriu as janelas do céu e derramou sobre eles bênçãos que não ousavam sequer imaginar. Deus respondeu suas orações amplamente além do que foi pedido. Amado, Deus fez o mesmo por você. Ao se arrepender, tudo o que você pediu a Deus era um coração limpo,
perdão e paz. Porém, veja como ele respondeu, além do que você havia pedido. Ele lhe deu um coração faminto, sede para mais e mais de Jesus. Deu-lhes olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele lhe deu amor pelo seu corpo. Ele colocou em você ódio pelo pecado. Ele lhe protegeu de um diabo raivoso e feroz. Ele inundou a sua alma com esperança, alegria e satisfação. Jesus tornou-se como o seu orvalho da manhã. Ele água diariamente a sua alma com a sua palavra. E você está crescendo. Você não morreu e não está morrendo, mas está muito vivo nele. Você só pediu para ser salvo e ser limpo, mas Deus derramou bênçãos e mais bênçãos sobre você. Ele respondeu além do que você havia pedido. Em segundo lugar, Deus respondeu além do que Salomão pediu em sua oração. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? 1 Reis 3:9. Salomão orou: Senhor, tudo o que quero é sabedoria para saber como conduzir o teu povo. Só desejo ser um rei e um senhor justo para com eles. Era um pedido simples e direto, mas Deus respondeu à oração de Salomão de uma maneira incrível. Disse-lhe Deus: já que pediste uma coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. 1 Reis 3, 11 e 12. Aqui vemos como Deus fica ansioso para responder em excesso às preces não egoístas. Salomão apenas pediu um coração compreensivo para ter discernimento, mas Deus não apenas lhe deu o coração que pedira, mas também prometeu torná-lo mais sábio do que qualquer outro na história da humanidade. Mas Deus não parou por aqui. Ele disse a Salomão: também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. 1 Reis 3, 13 e 14. Que resposta incrível! Deus acrescentou honra e riqueza às bênçãos de sabedoria para Salomão, tais como nenhum homem havia recebido, e ainda por cima deu a ele uma vida longa. Prolongarei os teus dias. Mais uma oração como resposta, além do que foi pedido. Em terceiro lugar, Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em relação aos amonitas. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Juízes 10:9. Amon havia sido usado por Deus para corrigir os pecados de Israel, e agora seu exército marchava contra Israel. O povo de Deus se encontrava perplexo e abatido, e começaram a confessar os seus pecados. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. No versículo 15. Eles estavam tão assombrados pelo pecado que não cogitavam de pedir a Deus nada além da salvação de suas vidas. A oração deles foi das mais simples: Senhor, livra-nos só esta vez.
Não deixe que sejamos derrotados ou vencidos pelo inimigo. Oraram só por uma vitória, mas Deus tinha algo mais em mente e poderosamente respondeu em excesso às orações. Não só Israel recebeu proteção, como deram a palavra final. Eles aniquilaram totalmente os amonitas. Assim, Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Juízes 11, 32 e 33. Deus não apenas livrou Israel, como também lhe deu a coragem e a orientação para derrotar os amonitas. Eles o subjugaram a partir daí e nunca mais foram por eles importunados. Tiveram uma vitória absoluta. É exatamente assim que Deus deseja responder em excesso ao que é pedido pelo seu povo hoje. A maioria dos cristãos oram assim: Senhor, me dê a vitória só nesta batalha. Mas o Senhor responde: eu vou lhe dar o que pediu. Contudo, tenho muito mais aguardando por você. Quero aniquilar o seu inimigo, de modo que você não precise ter uma vitória de cada vez. Desejo que você tenha uma vitória absoluta. Amado, Ele deseja lhe dar poder não apenas para vencer, mas para aniquilar qualquer inimigo. Ele deseja que você não apenas vença o pecado, mas que seja mais do que vencedor. Que tenha não apenas vida, mas vida em abundância. Que tenha não apenas alegria, mas tenha alegria indizível e plena glória. Que esteja livre do medo, não só por um dia, uma semana ou um mês, mas por todos os dias de sua vida. Em quarto lugar, Deus respondeu em excesso à oração de Davi para que lhe salvasse a vida. Ele te pediu vida. Salmo 21, 4. O pedido de Davi era simples. Ele pediu que Deus o salvasse da morte. E Deus respondeu sua oração. E tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre, no versículo 4. Mas Deus foi muito além ao responder à oração de Davi. Ele não só lhe deu vida, mas também colocou uma coroa sobre sua cabeça, tornando-o rei de Israel, e derramou sobre ele honra e majestade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, de esplendor e majestade, o sobrevestiste. Davi exclamou: Senhor, tu realmente cobriste-me de bênçãos. E ainda para culminar, Deus enche de gozo com a tua presença, pois o puseste de bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Não é de se admirar que Davi tenha escrito: nele há abundante redenção, Salmo 137. Ele estava dizendo: Senhor, tu não apenas me salvastes, mas derramastes a tua redenção sobre mim. Os patriarcas e os profetas do Velho Testamento conheciam bem esta inclinação tão amorosa da parte de Deus. Sabiam que ele se deleita em ser pródigo, abundante, transbordante de bênçãos para conosco. Isaías diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Deus não apenas perdoa os pecados, mas responde em excesso a nossa súplica por aceitação com misericórdia abundante e com perdão. Não deveríamos nos surpreender com o prazer que Deus tem
em responder e em dar em excesso, porque homens e mulheres também fazem isto com frequência. As pessoas têm respondido além do que é pedido em suas doações, quanto mais o nosso Deus. Um casal piedoso em Sunem preparou um quarto em seu lar para o profeta Eliseu usar. Eliseu ficou tão agradecido que mandou seu servo Geazi perguntar: vocês têm se preocupado tanto conosco, o que poderíamos fazer por vocês? Mas a esposa respondeu: nada. O servo voltou e disse a Eliseu que ela não desejava nada. Mas algo no coração do profeta não estava em paz. Ele disse: ela fez tanto por mim. De repente, o servo se levantou. Ela não tinha filhos e desejava ter um. Era isto? Então Eliseu a chamou. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. 2 Reis 4, 15 e 16. Eliseu se prendeu a Deus. O Senhor ouviu sua oração e a mulher deu à luz um filho. Apesar de não haver pedido nada, teve satisfeito o desejo do seu coração. Talvez você se lembre de Naamã, que foi curado da lepra. Eliseu lhe disse: não quero nada de você. Isto foi uma dádiva gratuita da parte de Deus. Porém, mais tarde, Geazi, ambicioso, parou Naamã e lhe disse: o meu mestre mudou de opinião. Ele gostaria de receber 1 talento de prata e 2 vestes festivais. 2 Reis 5:22. Ora, 1 talento era muito dinheiro naquele tempo. Possivelmente daria para comprar uma fazenda. Mas Naamã imediatamente respondeu: se servido tomar 2 talentos. Versículo 23. O Senhor havia tocado Naamã de tal maneira, ele estava tão feliz e abençoado, que desejou responder em excesso ao pedido. Algo em seu coração desejava abençoar Eliseu. Eu lhe pergunto, como podemos nós acreditar a homens como Eliseu e Naamã a qualidade de dar em excesso e ainda assim achar que Deus possa ser menos bom e amoroso conosco? Agimos muitas vezes como se ele fosse avarento. Achamos que temos de arrancar as coisas dele, que temos de agonizar para conseguir o que queremos. Não! O nosso Pai ama nos dar coisas. Ele ama nos dar além do que suplicamos. Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Mateus 7:11. Agora vamos para o Novo Testamento e reflitamos sobre uma visão ainda mais gloriosa a respeito da natureza que Deus tem de responder além do pedido. Veja estes exemplos. Exemplo 1. E o homem paralítico que foi trazido a Jesus sobre uma maca. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Mateus 9:2. Este paralítico procurou a Jesus em busca de cura, mas Jesus respondeu além do que fora pedido em oração. Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 6. Este enfermo pediu cura, mas Jesus lhe deu muito mais do que isto. Ele acrescentou a maior dádiva que poderia dar. O homem se curou, mas melhor do que isto, recebeu perdão, vida eterna e bom ânimo para substituir seus anos de tristeza. Jesus sabia o tempo todo o que iria fazer.
Sabia que o homem iria andar outra vez, mas disse: primeiro, quero lhe abençoar, quero lhe responder em excesso. Sim, curarei o seu corpo, mas também vou curar a sua alma e a sua mente. Agora pegue a sua cama e vá para casa. Número 2. E o ladrão da cruz? O ladrão que estava pendurado ao lado de Cristo só lhe pediu uma coisa: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23:42. Seu pedido era simples: pense em mim. Jesus verdadeiramente respondeu além do pedido feito por este homem. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 43. Ele disse: vou me lembrar de você, porque você virá comigo. Eis uma oração respondida além do que foi pedido. Este ladrão malévolo não podia conhecer a ideia de ser salvo, mas foi-lhe dito que em poucas horas estaria caminhando pelo paraíso, ao lado de Jesus. Número 3. E o mendigo coxo que pediu esmolas para Pedro e para João quando entravam no templo? Um homem, coxo de nascença, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Atos 3, 2 e 3. Mais uma vez, um pedido simples, só um pouco de dinheiro. Contudo, que resposta gloriosa o mendigo recebeu. As Escrituras dizem, Pedro, fitando verso 4, o mendigo provavelmente pensou: agora eu ganho uns 25 centavos, talvez $1. Hoje é meu dia de sorte. Em vez disso, recebeu algo que todo o dinheiro do mundo não compraria: um corpo novo. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos 3, do 6 ao 8. Este pedinte não apenas foi curado, mas também recebeu um derramamento do Espírito Santo. O espírito de louvor veio sobre ele e ele dançava e adorava. Esta é com certeza uma oração que foi respondida além do que foi pedido. Em quarto lugar, Cornélio orou diligentemente por uma revelação da palavra de Deus, e Deus maravilhosamente respondeu além do que pedira em oração. O Senhor havia falado com Cornélio a respeito de Pedro em uma visão. Então o centurião enviou 3 servos a Jope para buscar a Pedro, para ouvir as tuas palavras. Atos 10, 22. Eis o seu único pedido: ouvir o Evangelho. Queremos ouvir a palavra de Deus. Contudo, veja como Deus respondeu sua oração além do que foi pedido. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, 44 ao 46. Foi como se Deus estivesse tão satisfeito que não pudesse esperar Pedro parar de pregar, e ele interveio com uma resposta acima do pedido. As pessoas que estavam lá não só receberam a palavra, como também receberam o Espírito Santo. E não só o Espírito Santo, mas também o dom de línguas. E não só as línguas, mas também o batismo em água. E Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Versículo 48. Cornélio queria só o Evangelho, mas Deus derramou o céu sobre ele. O Novo Testamento está cheio de promessas, provando que Deus ama responder em excesso
as orações do seu povo. A mais conhecida de todas as promessas é Efésios 3:20. Todos a conhecem, mas só poucos de nós vivemos como se crêssemos nela. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus não é só poderoso para responder às nossas orações, Ele quer fazer por nós infinitamente mais do que tudo que possamos imaginar. Ele não deseja nos responder segundo os nossos insignificantes desejos, mas de acordo com as suas riquezas e o seu poder. Ele deseja nos dar em excesso. Em outro lugar, a Bíblia diz que Ele é inclinado a nos responder mais do que em abundância. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Lucas 6,38. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, 2 Pedro 1,4. Em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, 1 Timóteo 6,17, Deus está praticamente suplicando que peçamos coisas grandes. Gostamos de chamar o Senhor de nosso Rei. Mas como você ora com pedidos segundo a intenção da grandeza do nosso Rei? Um rei tem a obrigação de cuidar dos seus súditos, e o seu povo o honra com pedidos em grande escala, crendo que ele tem tudo que lhes necessitam e lhes proverá com abundância. Prezado santo, você não pode chamar Deus de rei e depois acusá-lo de deixar que um de seus súditos continue tendo necessidades. Um filósofo muito conhecido aproximou-se de Alexandre o Grande para lhe fazer um pedido em troca de lhe ter feito uma boa ação. Ele pediu ao rei um presente no valor de 100 talentos, uma fortuna em prata para suas filhas. Todos os presentes ficaram horrorizados, mas Alexandre mostrou um enorme sorriso. Disse: deem-lhe o presente. É um pedido digno do rei Alexandre. É digno da minha riqueza e da minha capacidade de dar. Eu lhe garanto, será que você tem constrangido a Deus com os seus pedidos insignificantes? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. Podemos entristecer a Deus e até mesmo encolerizá-lo por não pedirmos. Achamos que é espiritual dizer: apenas adoro a Deus, não lhe peço nada. Tudo o que ele quiser para mim está bom. Isto pode soar muito santificado, mas não é, de acordo com a palavra de Deus. Vez após vez, Jesus nos implora: peça, peça em meu nome, peça e receberá. Peça qualquer coisa, seja o que for, peça o que quiser. Você não tem porque não pede. Deus dá coisas boas àqueles que pedem. Ele sabe do que você necessita antes de pedir. Peça ao Pai em meu nome e Ele dará a você. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Deus está dizendo: vocês não têm a fé ou a coragem para pedir aquilo que eu realmente desejo lhes dar. Então vou chegar primeiro. Vou lhes responder antes mesmo que peçam,
porque os seus pensamentos são muito pequenos. Sei que os seus pedidos não chegam nem perto do que desejo realizar. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Isaías 7, do 10 ao 12. A resposta de Acais pode ter soado santificada: Não tentarei a Deus. Mas ela irritou o Senhor. Era hipocrisia, porque Deus sabia que Acais havia perdido a fé muito antes disto. Acais representa a igreja desviada, os cristãos que perderam a fé em Deus, que não creem em seus grandes recursos. Eles dizem assim: não peça cura para Deus, você está tentando a Deus. Soa bem, mas é hipocrisia. Acais não queria que testassem a sua fé, porque não a possuía. E muitos cristãos hoje em dia não pedem nada a Deus, porque isto vai testar uma fé que eles não têm. Veja, Israel estava precisando de libertação, então Deus convidou Acais para que pedisse confirmação da fidelidade dele através de qualquer sinal que o rei quisesse, dos céus ao inferno. Mas Acais já havia planejado chamar o rei Tigal-Pineser e a Samaria para ajudá-lo. Deus disse: não, eu lutarei em sua batalha, quero que você confie em mim. Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus. Isaías 7,13. Em hebraico, a palavra fatigar significa desgostar. Deus estava dizendo: até quando vocês vão me deixar desgostoso por temerem se firmar na minha palavra? Quando será que aprenderão que possuo tudo aquilo que necessitam e que cuidarei de vocês porque sou rei e senhor? Isaías disse a Israel: vocês não pediram um sinal, mas Deus mesmo assim vai lhes dar um. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Amado, eis a maior resposta, além do que foi pedido de todas as orações na história. O povo ficava pedindo: envie-nos um libertador, na expectativa de um homem, mas Deus respondeu: eu lhes darei um homem, e sim, ele será um libertador para toda a humanidade. Deus respondeu além do que foi pedido, trazendo a promessa do Emanuel. Em Jesus Cristo, Emanuel, temos a mais gloriosa de todas as respostas acima das expectativas. Ele é a plenitude de Deus. Nele abundam todas as riquezas e as bênçãos. Ele é a maior de todas as nossas fontes, e nele há infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar. As Escrituras dizem: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3,19. Este versículo significa que as orações de Samuel, bem como as suas profecias, nunca caiu inutilmente sobre a terra. Nenhuma oração deixou de ser respondida. Todas as palavras das promessas de Deus que Samuel repetia em oração eram uma semente que trazia infinitamente mais frutos. Prezado santo, ao se dirigir para o seu lugar secreto de oração, lembre-se, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11,6. Cite sempre este versículo, introjete-o em seu interior, orando: venho a ti, Jesus, porque sei que és Deus Todo-Poderoso, tu tens todas as fontes que necessito, estás além da minha compreensão em grandeza, mas creio que recompensas
Aqueles que te buscam, traga todos os seus pedidos ao Pai, ore crendo que Ele se deleita em lhe responder acima do que foi pedido, à sua maneira, em seu tempo. Comece pedindo hoje pela cura daqueles que você achava estarem desenganados. Confie nele em relação à sua desesperada situação financeira, pelos seus queridos que não são salvos. Ele irá lhe dar, respondendo além do que foi pedido em sua oração, infinitamente mais do que tudo que você possa pensar ou imaginar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, recebeu o link desta palavra, mas não teve a oportunidade de se inscrever aqui no canal. Você está vendo aqui nesse vídeo a palavra inscrever-se. Toque nessa palavra, se inscreva, logo você vai ver um sininho, tá bom? Toque nesse sininho, depois você vai ver a palavra todas. Clique em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificada, tá bom? Eu peço também sobre esse joinha que você está vendo aí, é um joinha para cima, é o like. Deixe também o seu like e não se esqueça de pegar o link deste vídeo e compartilhar com mais pessoas, com as pessoas que você mais ama nos grupos, tá bom? Com seus contatos. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.